Olá! Nesse vídeo vamos tratar sobre a utilização dos analgésicos adjuvantes no tratamento da dor. O tratamento da dor ele precisa ser, principalmente quando a gente está levando em consideração a dor crônica, ele precisa ser multimodal. Ele precisa contemplar uma série de medidas e de estratégias de uma forma a compor um planejamento de analgesia multimodal. Essas combinações de estratégias e de fármacos, elas precisam ser racionais. Uma das formas, de racionalizar isso é a utilização da escada analgésica, que prevê a adição de analgésicos, de categorias de analgésicos e de métodos terapêuticos a partir da avaliação e do aumento da intensidade da dor. Se a gente observar a escada analgésica, o adjuvante está em todos os degraus, em todos os momentos, ou seja, desde quando a dor foi identificada como sendo fraca, até o momento em que ela é considerada forte e intensa e necessita de um opioide forte, o adjuvante está lá junto. Isso porque o adjuvante ele é um medicamento que reforça a ação do outro. Os adjuvantes eles não são analgésicos por natureza, eles não foram criados para ser analgésicos, mas eles têm uma ação neuromoduladora. E essa ação neuromoduladora atua sobre a hipersensibilização central, a hiperexcitabilidade que ocorre durante o processamento da dor crônica, reforçando então, ajudando, auxiliando os analgésicos no controle da dor. Então, os adjuvantes a gente tem aí os antidepressivos, os anticonvulsivantes, relaxantes musculares, os analgésicos tópicos, os agonistas alfa-2 e os antagonistas NMDA. Sendo que os agonistas alfa-2 e os antagonistas NMDA, a gente só vai encontrá-los na forma para administração parenteral, endovenosa, e intra-hospitalar. Então, a gente não tem uso ambulatorial dessas duas últimas classes de adjuvante aí. Os antidepressivos são adjuvantes que vão atuar predominantemente na modulação através da implementação, do aumento da atividade do sistema descendente inibitório. Os tricíclicos, como têm uma ação um pouco mais ampla, conseguem também, por conta da sua atividade em bloqueio de canais iônicos, atuar sobre a transmissão. Mas, de uma maneira geral, os antidepressivos vão atuar sobre a modulação do processo doloroso. Por quê? Porque o seu mecanismo de ação é através do bloqueio da recaptação de noradrenalina e de serotonina. Esses dois neurotransmissores têm a sua atividade finalizada na sinapse quando são recaptados pelo neurônio pré-sináptico. Se essa enzima de recaptação ela é bloqueada, os neurotransmissores permanecem por mais tempo na fenda sináptica, demoram a finalizar a sua ação e, consequentemente, produzem uma ação mais efetiva no sentido de controle, e de função do descendente inibitório. Os tricíclicos são os primeiros dessa classe de antidepressivos, que são inibidores de recaptação de bomba. Fazem exatamente isso, inibe recaptação de noradrenalina e de serotonina, mas tem também uma série de outros sistemas onde eles atuam. Atuam em receptores alfa, receptores de histamina, receptores colinérgicos, aumentam a liberação de opioide. Então, são fármacos com um amplo campo de ação, que por um lado é bom, mas por outro lado também tem algumas restrições, porque se atua em muitos sistemas, produz também muito efeito colateral. O mais utilizado deles é a amitriptilina, tendo a nortriptilina um perfil analgésico muito semelhante, com menos efeitos adversos. Os efeitos colaterais são vastos e são muito intensos para alguns pacientes e reduzem muito a adesão. Às vezes a gente tem dificuldade do paciente permanecer utilizando porque ele ganha peso, porque ele começa a fazer hipotensão ortostática e aí a gente acaba tendo que suspender porque o paciente piorou a qualidade de vida mesmo tendo reduzido a dor por conta dos efeitos adversos.
É muito importante a gente ter a noção de que os antidepressivos tricíclicos, eles não começam a atuar imediatamente. Aliás, não só os tricíclicos, qualquer antidepressivo ele vai ter um período de latência aí para que você comece a observar efeito terapêutico. Sendo que, na grande maioria das vezes, os efeitos colaterais acontecem imediatamente. Então, a gente precisa ter isso muito claro e orientar o paciente sobre isso, porque se a gente não fizer, corre o risco dele abandonar o tratamento porque começa a apresentar efeitos colaterais importantes. Né? Sedação e sonolência são comuns, normalmente se reduzem após a primeira semana de uso. Tá? Em doses terapêuticas, insônia e agitação e aumento de ansiedade não são comuns, mas podem acontecer. E a gente precisa suspender a medicação se esses efeitos adversos graves vierem a acontecer. Naqueles pacientes mais idosos, né, o desencadear de delírio, de síndrome anticolinérgica central, com confusão mental e alucinações, pode acontecer. Não é incomum. Então, a gente tem que ter cuidado na utilização de antidepressivos tricíclicos naqueles pacientes mais idosos. Os outros representantes da classe dos antidepressivos são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Esses fármacos não atuam sobre a recaptação da noradrenalina. Eles atuam especificamente sobre a recaptação da serotonina. A inibição é seletiva e eles têm usos bem restritos na dor, porque a eficácia analgésica ainda não tem muita evidência. Onde encontram-se algumas evidências são na dor neuropática, na neuropatia diabética, na neuralgia pós-herpética e na dor neoplásica. Também tem efeitos adversos, né? Todos os fármacos apresentam algum grau de efeito adverso, efeitos adversos relacionados ao sistema nervoso central, mas os que realmente mais fazem com que o paciente não consiga manter o tratamento são as náuseas, cefaleia e a disfunção sexual. Os antidepressivos, de uma maneira geral, sejam os tricíclicos, sejam os seletivos de serotonina, sejam os duais, eles têm essa característica de disfunção sexual. E para os pacientes jovens, isso é muito importante e muitas vezes eles abandonam o tratamento por conta dessas questões de redução da libido, de incapacidade de ereção, né, de ejaculação precoce. Então, são várias disfunções que podem acontecer e que realmente afetam a vida sexual dos pacientes que precisam utilizar. Apesar de não terem efeitos analgésicos diretos, a gente utiliza bastante os inibidores seletivos da serotonina porque eles são muito úteis em uma série de condições psiquiátricas que acompanham os pacientes com dor crônica. Então, é muito comum os pacientes com dor crônica terem como comorbidades depressão, síndrome de pânico, distúrbios obsessivos compulsivos e fobia social. Para essas condições, os inibidores seletivos da serotonina são muito importantes. Então, algumas vezes a gente vai precisar, inclusive, pensar bem em relação à polifarmácia, porque o paciente vai precisar utilizar, além de um antidepressivo que realmente atue mais sobre a questão da dor, ele vai precisar utilizar um inibidor seletivo de serotonina por conta das questões das comorbidades psiquiátricas. Os duais também fazem inibição da recaptação, dessa vez aqui, assim como os tricíclicos, atuando sobre as duas enzimas, sobre as duas bombas, tanto de noradrenalina como de serotonina. Os representantes da categoria duais, a gente tem aqui a duloxetina, a venlafaxina, a desvenlafaxina e o milnacipran. O único que está disponível para dispensação do SUS é a venlafaxina. Tá? E eles têm uso clínico bem evidenciado em dores neuropáticas, inclusive a duloxetina é o único antidepressivo que tem liberação para utilização na dor nos Estados Unidos, todos os outros são utilizados mais de forma off-label, tá? Então, na dor neuropática, na neuropatia diabética, na fibromialgia, e também a gente vai aqui se deparar com efeitos colaterais do tipo náusea, sonolência, tontura, constipação, boca seca, né? E aí a gente tem, como é que a gente vai fazer para lidar com esses efeitos colaterais que a gente viu acontecem em todos. Os tricíclicos têm um pouco mais do que as outras classes, que as outras categorias, mas todos os antidepressivos, de uma maneira geral, exibem, né, efeitos colaterais.
Então, o ideal é que a gente comece com doses baixas e vá subindo progressivamente a dose até que a gente consiga identificar a dose terapêutica, né? Existem ainda outros antidepressivos que não se encaixam em nenhuma dessas grandes categorias, mas que têm utilização na dor, e a gente chama atenção aqui principalmente para a trazodona, porque ela tem um bloqueador, tem um efeito de bloqueio H1 que é útil naqueles pacientes que têm dor e distúrbio do sono. Então, ela é já tem estudo mostrando evidência da trazodona na dor neuropática, na neuropatia diabética, principalmente quando associada à gabapentina. E ela tem um pouco menos de efeitos colaterais relacionados, principalmente no idoso. Você precisa utilizar um tricíclico e o tricíclico não é a melhor opção, você pode ter como opção a trazodona. Antidepressivo não causa dependência, mas não devem ser interrompidos bruscamente. Os pacientes devem ser orientados a não retirar bruscamente o fármaco, a fazer sempre desmame quando a gente precisar alterar a dose ou tirar. Os demais representantes da classe dos analgésicos adjuvantes são os anticonvulsivantes. De todos aqueles que estão disponíveis, os que efetivamente possuem estudos relativos à ação como adjuvante são os gabapentinóis, a carbamazepina, o divalproato, topiramato e a lamotrigina. Principalmente a utilização deles vai ser para dor do tipo neuropática, mas naquelas condições em que existe hipersensibilização central, a ação neuromoduladora dos anticonvulsivantes também vai ser importante porque ele suprime um pouco a hiperexcitabilidade neuronal. Então, está bem indicado na dor neuropática, estão bem indicados na profilaxia da migrânia, estão bem indicados na neuralgia do trigêmeo e nas dores oncológicas que têm um padrão misto muitas vezes. Assim como todos os outros fármacos que atuam sobre o sistema nervoso central, a gente tem o risco de confusão mental, principalmente naquele paciente já mais idoso, né? Sedação, fadiga. E além disso, a gente tem ainda que ter cuidado, principalmente em relação à carbamazepina, as anormalidades hematológicas, a disfunção hepática e reações de hipersensibilidade que também podem acontecer na utilização dessa classe de fármacos. A gente vai utilizar, como a gente já falou aí, na dor neuropática, nas cefaleias, na fibromialgia, na dor miofacial, e a gente espera, com a utilização desses neuromoduladores, gente, um bom resultado, a gente considera aquilo em torno de 30% a 40% de redução de dor. Por isso que a gente não pode contar única e exclusivamente com eles, por isso que eles funcionam como adjuvantes no tratamento. Então, o uso de adjuvantes no tratamento da dor, ele coloca, né, como vantagem para a pessoa com dor, para o paciente com dor, uma ação sobre outras morbidades, outras comorbidades que estão muito frequentemente relacionadas à dor crônica, né? Então, normalmente o paciente com dor, ele tem distúrbio do sono, ele tem um humor mais deprimido, algum grau de ansiedade pelas perdas, por toda a situação que existe a partir do estabelecimento da necessidade de conviver com uma dor constantemente. Então, os adjuvantes, eles acabam atuando sobre essas outras condições que estão associadas ao quadro doloroso crônico. A gente finaliza deixando aqui algumas sugestões de leitura, né? Lembrando que sempre a melhor sensação vai continuar sendo a de alívio e a gente precisa estar focado, trabalhando para isso, fazendo combinações racionais de fármacos para que efetivamente a gente consiga qualidade de vida no paciente com dor crônica.